Projeto Série 64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em abril de 1964, nós, do canal Arte Agora, estamos levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que estão sempre de olho no nosso país, que a sociedade brasileira não aceita crimes nem criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascistas, reservando-lhes o lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto do esquecimento sobre o passado para, quem sabe, voltar e tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nesta perspectiva que se coloca a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e dos empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, apresenta a entrevista concedida pelo jornalista Roberto Arraes, membro da Comissão Central do PCB, ao escritor Alexandre Santos. Vamos à entrevista. Nós estamos recebendo o jornalista Roberto Arraes, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, que teve um protagonismo, que conhece profundamente a história daquele período, e vai compartilhar conosco as suas impressões. Eu fico muito feliz, eu quero dar as boas-vindas a Roberto nesse programa, do qual ele também faz parte. A gente não pode esquecer jamais que Roberto é um dos articuladores do canal Arte Agora no que diz respeito a esse tipo de iniciativa. E eu vou, a contínuo, vou fazer uma pergunta geral. Roberto Arraes, no seu modo de entender, como é que foi aquele período assim tão negro da história do Brasil? Como é que foi a resistência? Como foi que o partido articulou a resistência? Enfim, eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre aquele período da história do Brasil, que começou no dia 1º de abril
a parte mais ostensiva, começando dia 1º de abril de 64, mas que houve antes toda uma antessala. Eu queria que você comentasse tudo isso para a gente. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, né? Todas as pessoas que estão aqui nos escutando pelo seu canal, né? O Arte Agora tem feito um trabalho muito interessante, né? Não só na cultura, mas na política, na literatura, no debate das questões essenciais, vamos dizer assim, da vida humana, né? A vida em sociedade, como a gente bem entende, né? Mas 1964 representou o que a gente chama de um dos momentos mais tenebrosos, mais terríveis, né? No Brasil. Eu Né? acho que houve algum problema no som. No som? O som parou. Foi? Oxe. E o interessante é que não está fechado o som, não. Está simplesmente Aberto. parou. Quer que eu feche e abra? Deixa eu tentar. Agora. Está funcionando? Seja melhor você sair e voltar, não? Pode ser também. Deixa eu sair e voltar. Mas estava funcionando, não foi? Não está funcionando. Deixa eu sair, então. Sair. Alô? Restaurou agora. Restaurou? Pronto. E agora? Tá bom? E agora está ótimo. Você começa... Eu começo, então. Depois você edita, né? Depois tá certo. Eu queria primeiro, né, desejar, quer dizer, um bom trabalho aqui, né, principalmente o Arte Agora, que Alexandre vem já há alguns anos desenvolvendo, né, é um trabalho muito interessante na área de cultura, arte, cidadania, né, e a cidadania passa pela compreensão da realidade, passa pela história, passa, inclusive, pela compreensão do que foi, do que representou o golpe militar com apoio, principalmente do empresariado civil, em 1964. Então, 1964 foi o golpe, talvez, mais tenebroso, mais terrível, né, que o Brasil vivenciou. A gente tem, né, passagens que a gente contando são, vamos dizer assim, inimagináveis. Né? O que ocorreu, inclusive, com Gregório Bezerra. Gregório Bezerra tinha sido deputado constituinte em 1945, representando Pernambuco, foi o segundo mais votado no estado de Pernambuco, né? Comunista, declarado, tinha passado por prisões, mas principalmente pelas lutas que ele desenvolvia contra o fascismo, contra o nazismo, né? E as perseguições que a extrema-direita sempre exerceu, né? No governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, né? Com relação aos comunistas, e Gregório sempre foi um personagem muito perseguido. Isso terminou levando Gregório, quando estourou o golpe de 64, Gregório era um dos que estavam preocupados. Ele já dizia a Miguel Arraes, governador, nós vamos ter golpe. Dias antes do golpe. Nós vamos ter golpe. Miguel Arraes dizia para ele, não, Gregório, tenha calma, as coisas vão se resolver. As tensões são naturais no processo político, mas irão se resolver. João Goulart tem o comando militar ao lado dele. Gregório dizia, mas vamos nos preparar. Nos forneça armas, porque eu tenho as pessoas querendo, inclusive, caso tenha golpe, enfrentar. E aí Gregório começou a organizar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, principalmente da Mata Sul, que é onde ele, inclusive, ajudou a construir esses sindicatos, porque até os anos 60 não havia sindicato de trabalhadores rurais, havia movimentos, como havia as ligas camponesas, que inclusive Gregório foi um dos principais organizadores, ele, Francisco Julião e tantos outros. Né? Mas aí, Gregório, quando estourou o golpe, Gregório correu para o palácio para poder ver onde estavam as armas. Quando chegou lá, Arraes estava acabando de ser preso, o governador Miguel Arraes de Alencar. Estava acabando de ser preso, e aí ele viu que não tinha mais diálogo. Tentou o contato, o partido disse, é hora da gente mergulhar, né, porque o golpe está se consolidando nacionalmente. E aí Gregório, preocupado com os camponeses, com os trabalhadores rurais, que ele deixou lá, né,
aguardando as armas, ele foi para o campo. E aí, no processo, né, passou pelo Cabo, passou por Escada, Ribeirão. Quando ele chega em Cortês, naquela região de Cortês, ele é preso. Ele é preso, reconhecido pelo Exército. O Exército prende. Na época, inclusive, os usineiros tinham suas milícias armadas, queriam, inclusive, tomar Gregório das mãos dos responsáveis pela prisão dele, do Exército. Só que aí o tenente, na época, disse, não, eu vou levar ele preso. Eu tenho ordem de levar ele preso, e ele vai preso. E puxou a arma, e aí eles recuaram, deixaram. Mas eles queriam pegar Gregório e assassinar Gregório ali no campo, já na área de Ribeirão. Ali na área onde o Zé Lopes Siqueira Campos era, né, principalmente um dos principais líderes, né, golpistas. E aí Gregório veio preso, e aqui no quartel, né, aqui próximo da Praça de Casa Forte, na Avenida 17 de Agosto, de motomecanização, Gregório foi espancado, né, terrivelmente. Na época, o coronel Villoc, que era o comandante, né, deu ordem para pisoteá-lo, para chutá-lo, para, né, arrebentar com ele. E depois teve a ideia de amarrar cordas no pescoço dele, né, fez ele pisar em britas, depois de ter queimado a sola dos pés dele, dos 2 pés, queimou com solução de bateria. E aí a crueldade, né? Para ele sentir dor, para ele poder, né? E ele desmaiava às vezes de dor, se levantava, jogavam água, ele acordava e reagia sempre. O coronel, inclusive, chamou ele de filho da puta, né? Comunista, filho da puta, vem matar ele, vem aqui e tal. E aí Gregório disse, todas as forças que ainda tinha, né? Ele juntou todas as forças desse respeito minha mãe. Sou comunista, mas filho da puta não sou não. E aí o coronel parou, né? Porque ele foi para cima do coronel. Né? E aí amarraram 3 cordas no pescoço para poder enforcá-lo na Praça de Casa Forte. Quer dizer, uma praça, inclusive, simbólica, né? Uma praça que simbolizava a resistência aos holandeses, né? Uma praça que Burle Marx, a primeira praça que ele, vamos dizer, ele criou aqui na cidade do Recife, ainda em 1937, uma praça majestosa, bela, né? E aí, quando chegou na praça, as freiras horrorizadas com aquela visão, né? Um homem sendo arrastado com 3 cordas no pescoço, com 64 anos de idade, Gregório, ensanguentado, espancado, né? Mas ainda, quando ele arranjava energia ainda de pé, reagia, né? E sendo ainda espancado, mas a população horrorizada, né? Horrorizada e sem saber o que fazer, porque era o exército que estava vindo. O exército tinha tomado o país, né? Tinha golpeado. Né? E aí Gregório, né? Diante da situação, as freiras do Colégio Sagrada Família ligaram para o comandante do 4º Exército, né? Da 7ª Região Militar naquela época, e aí pediram a suspensão daquele ato, né? Aquele ato absurdo, né? Horripilante, né? E com isso o comandante deu a ordem para suspender e remetê-lo à prisão nas 5 pontas. E aí remeteram ele para as 5 pontas. Tanto é que na foto, né, que tem na capa do livro, né, que tem as memórias do Gregório Bezerra, que é da Boitempo, a gente tem ele aqui. Quer dizer, tá vendo? Isso aqui para comprovar, essa foto, para comprovar que Gregório estava vivo, porque grande parte da população, nem a família dele, achava que ele tinha sobrevivido àquele ato de barbárie. Mas Gregório sobreviveu. Né? E aí mostra essa foto, de longe todo mundo, né? Os jornalistas puderam registrar. Né? Eu, como jornalista, fotógrafo, claro, se tivesse, teria tentado pegar o máximo de detalhes, mas naquela época eu só tinha 9 anos de idade, ainda estava, né, em processamento, saindo da minha infância ainda, né, vivendo minha infância. Me lembro, assim, vagamente, pelos comentários dos meus pais, né? Pelo que eles comentavam, pelo que eu escutava na escola, mas não assisti. Até porque minha escola era próximo da Praça de Casa Forte. Né? Eu estudava ali na 17 de agosto, num colégio chamado Externato Santo Inácio, que era dos padres jesuítas, que depois, inclusive, mudou para Mater Christi e outros colégios. Né? Hoje é um outro colégio. E aí, Gregório sobreviveu,
né? Depois ele foi condenado a 19 anos, mas depois foi trocado pelo embaixador norte-americano numa ação da luta armada para libertá-lo. E ele foi morar na União Soviética, onde ele passou 10 anos, até a volta dele com a anistia em 1979. Mas eu falo isso porque Grigório, né, foi talvez o preso que foi mais barbaramente massacrado em praça pública. Muita gente foi assassinada, muita gente foi desaparecida, né? Só para vocês terem uma ideia dos dados, né, que a gente tem com relação a 64. O resultado, né? Cerca de 50 mil pessoas presas, 500 mil investigadas, 200 mil detidas, 10 mil torturados. Quer dizer, isso só em São Paulo, os 10 mil torturados. Você bota 40, 50, quase 40 mil torturados pelo país. O cara preso e isso era submetido à tortura. Raramente não se torturava. E as mulheres, pior ainda, né? Estupravam, violentavam, faziam horrores. Né? 10 mil exilados, 4.882 mandatos cassados, 1.148 funcionários públicos aposentados ou demitidos, 1.202 sindicatos sofreram intervenção da ditadura. Quer dizer, então, a comissão, na verdade, ela diz, quer dizer, pelos seus levantamentos, que foram assassinados em torno de quase 500 pessoas, né? Das quais cerca de 210 completamente desaparecidas. Nunca foi encontrado nenhum vestígio, nada que pudesse comprovar, quer dizer, fielmente a morte, porque era feito de forma o desaparecimento era feito de forma científica, né? Eles tentavam incinerar, jogavam em rio, jogavam no mar, fizeram horrores, né? E aí alguns dos participantes desse processo até denunciaram, né? Denunciaram a Casa da Morte e tudo. Então, esse é um período realmente que a gente tem que discutir, né? Isso tem que estar vivo na mente das pessoas para que as pessoas possam dizer que ditadura, tortura, nunca mais. É impossível a gente conviver numa sociedade governada dessa forma, né? Essa governança é impraticável, né? É inviável do ponto de vista de humanidade, né? A gente pode ter até a direita no poder, ganhando a eleição, a esquerda no poder, num processo de disputa democrática. Mas é inadmissível esse processo golpista, né, que gera assassinatos, né, gera prisões, sequestros, violência sem tamanho. Né? E um bando de loucos, né, porque aí eu não considero uma pessoa que tortura normal. Eu não consigo assimilar. Eu sou psicólogo também, estudei psicologia, e não consigo, né, assimilar uma pessoa torturando a outra no cárcere para arrancar informações. Para mim, é um pouco de monstruosidade. Ô, Roberto, você era muito jovem quando houve o golpe. E você sentiu, você é de uma geração que viu, que soube da repressão e que viveu tempos de desinformação, porque aqueles governos autoritários estabeleceram uma censura total. Então, ninguém sabia de nada. Muito, como você falou, algumas pessoas foram mortas e desapareceram. Alguns nomes foram proscritos das mídias. Como foi que se deu a sua aproximação com o Partido Comunista Brasileiro? Como é que foi o seu processo de introdução nesse mundo tão importante que foi o mundo da resistência? Muito interessante, Alexandre. Veja, eu, desde o início do golpe, eu vi dentro de casa, né, meu pai muito chateado, né, porque muitos amigos dele, inclusive do Instituto do Açúcar e do Álcool, presos, né, perseguidos. Ele trabalhava, inclusive, com o filho de Cristiano Cordeiro. Né, eles trabalhavam, inclusive, na mesma seção. Então, ele tinha uma relação, né, ele trabalhou com Miguel Arraes. Miguel Arraes foi delegado do Instituto do Açúcar e do Álcool. Ele tinha uma relação afetiva e tinha uma relação familiar também, mesmo distante, mas meu pai nasceu em Campos Sales,
no sertão do Ceará, colado com o Araripe, onde Miguel Arraes nasceu. É uma família integrada ali só. Minha avó era de Araripina, né? Era Arraes de Araripina, quer dizer, mas era tudo uma região do Araripe ali. Só uma curiosidade, o Arraes do Miguel é um Arraes com E. O seu Arraes é um Arraes com I. Lá em casa tem essa diferença também. Minha irmã é com E, eu sou com I, é tudo misturado. Então você vai ver, você é parente distante do governador Miguel bem Arraes. Distante, mas é da mesma família, da mesma raiz, né? Que é lá ali na região do Araripe, né? Do Araripe do Ceará. Mas nós não tínhamos uma relação familiar, sempre foi uma relação distante, mas tinha admiração. Meu pai trabalhou com ele, meu pai conhecia, né? Ele de sempre. Quando ele voltou do exílio, nós fomos visitar, né? Fizemos uma visita de cordialidade, né? Meu pai queria muito falar com ele, se encontrar, reavê-lo, né? E aí se comentava dentro de casa, isso eu com 11 anos, 12 anos. Meu irmão, Antônio Arraes, que depois foi jornalista, né? Ele, infelizmente, faleceu. Mas meu irmão, jornalista, já muito novo, né? Meu irmão era 6, 7 anos mais velho que eu, já no movimento secundarista participando. Então eu via lá na biblioteca dele Marx, Lenin, Jorge Amado, nazismo, sobre fascismo, um monte de assuntos que me interessavam já com 12, 13 anos. Com 13 anos eu li a obra de Jorge Amado, chamada Subterrâneos da Liberdade. E aquele me chamou a atenção para o Partido Comunista Brasileiro, né? Porque é a luta clandestina do partido frente ao Estado Novo. E aí eu peguei na biblioteca do colégio que eu estudava, que era o Americano Batista, né? Tanto é que eu peguei o segundo volume, ela disse, não, você vai ter que pegar o primeiro para ler, para poder entender. Aí eu fui para o primeiro, li o segundo, li o terceiro. Minha mãe brigando comigo, disse, meu filho, deixa isso para lá, não sei o quê, não fique lendo essas coisas. Ela sabia o desespero, né? Meu irmão participando. Meu irmão chegou a ser quase processado e quase enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porque ele, na época, com o Mário Melo, ele era do CEP, estudava no CEP. E aí já tinha Chico de Assis, o pessoal do movimento estudantil, né? Lutando e já se organizando, né? E aí ele começou a me passar material. Eu pedi a ele material para ler e tudo. Com 15 anos, a gente ainda sem ver o partido, não tinha relações com o partido, só ouvia falar, foram distribuídos cartazes pelo Brasil inteiro, procura-se terroristas, cuidado com a sua família e tal, etc. O que é que nós fizemos? Eu, mais um grupo de jovens que a gente frequentava, o movimento de jovens de igreja, em Casa Amarela, no bairro que eu morava, nós decidimos arrancar aqueles cartazes, porque aqueles eram os nossos heróis. Eram os nossos tiradentes, como a gente dizia. Esses vão ser lembrados como mártires, como heróis no futuro, porque eles lutam pelo bem da humanidade, eles lutam, né, por uma sociedade diferente, uma sociedade socialista. Então, a gente vai, como tarefa nossa, nós vamos arrancar esses cartazes, noite, madrugada, a hora que der. Né? Meus pais desesperados, porque eu chegava tarde, tá onde, não sei o quê, e tal, aquela coisa, mas eu entendia também o desespero. Né? E aí a gente começou a arrancar esses cartazes. E começou, quando a gente não conseguia arrancar, Alexandre, a gente ia lá e riscava os olhos para eles não serem reconhecidos. Era Marighella, era Yara, né? Era Lamarca, né? Eram essas pessoas que se transformaram em verdadeiros heróis do povo brasileiro. Então, isso foi me aproximando, né? Esse sentimento de lutar contra a ditadura, né? De enfrentar a ditadura. Então, já entrei no movimento jovem, a gente já começava a discutir dentro lá da juventude, uma juventude religiosa, do Alto de Santa Isabel, lá se discutia, né, muita coisa, e a gente tentava sempre relacionar com a vida, né? Os preceitos bíblicos, né? Relacionar com o mundo, com a atualidade, né? E eu me lembro que a gente sofria, inclusive, muita pressão por conta disso. Depois, quando eu fiz 18 anos de idade, eu fui participar do movimento jovem de apoio à candidatura de Marcos Freire para senador. Inclusive, ali foi a maior derrota da ditadura em termos parlamentares. Porque vocês vejam, a ditadura cassou mandatos, cassou o registro de todos os partidos políticos e criou 2 apenas, a Arena e o MDB. A Arena seria o partido do governo, né? A base governista. E o MDB seria, vamos dizer assim, a oposição. Só que uma oposição fraturada, né? Uma oposição fragilizada.
uma oposição caçada, porque grande parte das pessoas que poderiam compor essa oposição teve seus mandatos cassados no Brasil inteiro. Vereadores, deputados, todo mundo que tinha alguma ligação de esquerda, né, no PTB, no PSB, no PCB, eram caçados. Não tinham direito nem de serem candidatos. Então, os candidatos do partido foram clandestinos do clandestino. E o partido sofreu realmente terrivelmente. Tanto é que a primeira lista de cassações, quer dizer, mesmo sem ter mandato, Luiz Carlos Prestes foi o número 1 da lista das pessoas que perdiam os direitos políticos, ou seja, não poderiam participar de trabalho de ação política nenhuma e iam ser presos. João Goulart veio depois, Brizola veio depois, mas o primeiro nome da lista foi Luiz Carlos Prestes, porque era o ódio deles aos comunistas, porque, infelizmente, grande parte das Forças Armadas de direita, né, eles foram ganhos, né, pelo imperialismo dos Estados Unidos, pela visão imperialista dos Estados Unidos, né, pelaquela visão da segurança nacional e pela visão também fascista, né, do nacionalismo fascista, né, mas é um nacionalismo ligado ao capital, ao grande capital internacional. Né? E a gente sabe que foi nas grandes crises do capitalismo que o fascismo cresceu, que o nazismo cresceu. Foi nas grandes crises do capitalismo, de 1929, 1930. Foi ali que cresceu, né, o fascismo e o nazismo no mundo, né, dando uma solução, aquelas soluções mágicas. Né? Nós vamos resolver todos os problemas de forma nacional. Né? E com aquela visão raça pura, etc., né, que a gente viu, e a perseguição dele e a destruição que eles queriam primeiro era dos comunistas, né? Os judeus, os ciganos, as pessoas negras, os muçulmanos, enfim, grande parte, né, da forma de pensar do mundo e de ser no mundo. Né? Eles queriam destruir, né, dentro dessa visão anti-raça, né, tudo. E aí, isso influenciava também os nossos militares. Diga, Alexandre. Não, só para retomar a linha. Então, você, juntamente com um grupo de companheiros, já na saída em plena puberdade, então tomou para si a tarefa, vamos dizer assim, de prejudicar, de exercer a resistência de uma forma A muito perseguição né? dos A militares. perseguição, né? E depois, então, você, a partir de um grupo de igreja, você passou a tomar conhecimento, passou a ler também livros que tratavam vamos dizer assim, esclareciam do ponto de vista ideológico o conhecimento sobre aquilo. Mas e aí, Roberto, você já travou conhecimento com os militares? Esse processo que eu acho que é interessante é Perfeito. a sua inserção no movimento, que eu acho que isso aqui é uma coisa muito, muito séria, né? Muito importante. Aí se deu, Alexandre, e justamente em 74. Nesse grupo de juventude, o coordenador da campanha de Marcos Freire aqui, sabe quem foi? Mano Teodósio, Manuel Teodósio. E Mano era do partido, na clandestinidade. Mano tinha sido já preso 3 vezes, preso em 64 e preso 2 vezes nesse período de 71, 73 e tudo, ele sendo perseguido. E aí, Mano Teodósio, né, me aproximei muito dele, gostei muito. Eu trabalhava no Globo, eu trabalhava como office boy do jornal O Globo, que era a sucursal Norte-Nordeste, né, onde meu irmão trabalhava. Meu irmão trabalhava como jornalista lá. E aí eu já trabalhava lá. Você vê, né? E aí, com esse contato com o Mano, a gente começou a discutir, a ter reuniões, inclusive, para discutir partido. E aí eu comecei a discutir o Partido Comunista, e ele disse, você tem interesse? Eu disse, claro. Aí ele passou o material, a gente começou a discutir, fizemos um grupo de estudo, e a campanha. E tanto é que eu perdi quase que o ano todinho, né? Não perdi, passei de ano, mas passei pelas tabelas, né? Porque eu trabalhava os 2 expedientes todas as noites, quase. Eu ia para os comícios, organizar. Eu saía do trabalho direto para organizar a chamada para os comícios. Ia de casa em casa, porta em porta, distribuir material, mas chamar para os comícios. E daí, finais de semana, a gente ia para o interior. A gente ia para Surubim, né, Caruaru. Onde tivesse caravanas, a gente estava lá junto. E aí, esse contato direto com o partido. Quando a gente teve a vitória de Marcos Freire, e que aí foi a grande vitória do MDB e a maior vitória da oposição desde 64, a vitória parlamentar, né, porque foram de 23 estados naquela época, né, porque tinha os distritos, nós tivemos 19
se eu não me engano, 19 senadores eleitos pela oposição, pelo MDB. Então, foi uma derrota fragorosa. Eles perderam, né, os 2 terços, aquela coisa todinha. Foi por isso que depois, o próprio Geisel, porque isso já foi no início do governo Geisel, o Geisel entrou justamente em 74, em março de 74. Então, ele estava no poder como ditador de plantão naquele momento, na eleição. E aí depois, né, depois é que ele começa a articular, aí faz aquele velho fechamento do Congresso, né, bota os decretos, criando o senador biônico para recompor a maioria, que eles estavam ameaçados de perder. Então, você veja, vergonha, né? Eles faziam de conta que as instituições funcionavam, mas o parlamento era completamente maniatado. Mas tinham as vozes, havia as vozes que, né, reproduziam. Marcos Freire teve, acho que um mandato excepcional. Ulisses Guimarães teve um papel importantíssimo na resistência à ditadura. Então, o MDB tinha todas as formas de pensar contra a ditadura. Então, tinha gente de direita, centro-esquerda, né, democráticos, e tinha a esquerda. Né? O PCB optou, né, pela via, vamos dizer assim, da organização popular, né, a organização do movimento sindical, a reorganização do movimento sindical, a reorganização dos movimentos sociais e também inserção nos partidos, né, no partido, no caso, no MDB. E aí, Mano Teodósio, entrei no partido, já em 74, aí Mano chama e diz, Roberto, você mora em Casa Amarela, vamos organizar um movimento lá? Vamos. Qual é o movimento? Rapaz, os moradores têm lá a exploração, né, dos morros. Cada morro tem um dono. Eles cobram aluguel de chão. Quando o cara não paga o terreno, muitas vezes é expulso. A casa é derrubada. É uma violência absurda. Né? Então, a gente precisa organizar o movimento. Aí tem um pessoal da velha guarda do partido, imagina eu, já 19 anos por aí. Aí tinha a velha guarda do partido, o pessoal de 50, 60 e tal. O pessoal que tinha sido da fábrica da macaxeira, tinha sido do partido, tinha sido preso, tinha a resistência, e que, na época, já discutia, esse papo foi encerrado. E aí a gente retomou essa luta pela posse da terra dos morros de Casa Amarela, todos os morros. E aí juntamos com a igreja, né, Padre Reginaldo Veloso, que na época não era no Morro da Conceição, era no Buriti, na Macaxeira, Padre Humberto Plumen, que era do Alto Santa Isabel, era um holandês fantástico, sociólogo, excelente, né? Excelente padre. Padre Roberto, que era um americano, nova descoberta também, extremamente consciente. O ex-padre Adriano, Helena, né? Eu encontrei, inclusive, ontem, na caminhada, né? Vera Baroni, naquela, casada também naquela época com um ex-padre, né? Ela, no início, ela está dizendo, Roberto, nos anos 70, a gente movimento das terras. Eu disse, exatamente. E a gente aqui celebrando a luta de novo, como sempre, permanecendo na resistência. Né? E aí esses encontros são interessantes porque são as histórias que a gente vivenciou. Né? E aí a gente começou a organizar esse movimento que não tinha nome. E aí a Veja, né? A gente se reunia todo sábado, a polícia ia lá, às vezes queria prender a gente, aquela confusão, tal. A gente sempre levava um advogado. Né? E aí Clara Valença, né? Paulo Azevedo, Leonardo, Trindade, muitos advogados que ajudavam o movimento naquele momento, inclusive sem cobrar absolutamente nada, apoiando mesmo a nossa luta. Teve momentos que eu fui detido, eles iam lá e tiravam da delegacia, não prendia, né? Ficava detido, às vezes nem fichado. Eles conseguiam libertar. A gente participava das ocupações, participava do processo de defesa do povo. E aí, esse movimento, em 75, o Padre Reginaldo chama todo mundo. Eu até tive o prazer de fotografar já estava fotografando, já estava no Jornal do Comércio, tinha entrado no Jornal do Comércio, como laboratorista, porque eu comecei no laboratório fotográfico para depois ser repórter fotográfico. Né? E aí eu comecei já a fotografar as coisas, nas atividades do movimento. Né? E me botaram para ser o secretário. Não, precisa de alguém que escreva, faça as atas e tal, que seja o responsável por isso. Aí me botaram, eu, né, tinha um pouquinho mais de letra, estava começando a fazer psicologia. E aí fomos nessa luta, né? E a revista Veja nos procurou para querer saber como era que funcionava isso. Aí a gente mostrou que era luta, todo sábado a gente reunia com o povo, falava para ninguém pagar, para ninguém fazer isso e tal, tal. E aí eles botaram a manchete, As Terras de Ninguém. Rapaz, bateu na gente. É esse o nome. Aí a gente pegou esse nome e criou o movimento
Terras de Ninguém, Casa Amarela. Então, esse movimento Terras de Ninguém foi exatamente a partir de uma manchete que a revista Veja, que naquela época tinha uma visão de oposição à ditadura, né? Tinha uma visão até de apoio popular, né? Porque fomentava, inclusive, divulgava essas lutas. A partir do movimento das terras, mesmo se a gente legalizar ele, mas a gente reunindo com Nova Descoberta, né? Vasco da Gama, Macaxeira, Córrego de Genipapo, Morro da Conceição, Alto Santa Isabel, né? Alto da Foz, tudo. A gente andava, começou a fomentar também as pessoas se organizarem através das associações. Estimulou. Tanto é que Casa Amarela terminou fazendo associações de moradores, depois a Federação das Associações de Moradores. Então, teve um peso político muito importante, né? E foi a junção das forças que estavam contra a ditadura. A Igreja Católica, a Igreja Progressista, a Igreja Católica teve um papel fundamental. Dom Helder Câmara, né? Aqui em Pernambuco, teve um papel muito importante, né? Porque ele ajudou a organizar as pastorais. Tinha pastoral da juventude, pastoral operária, pastoral do movimento popular, tinha comissão de justiça e paz. Tudo isso ajudava os movimentos sociais a enfrentarem a ditadura, a enfrentarem, né, os algozes, a enfrentar os patrões. Então, a gente começou a ter, pelo menos, vamos dizer assim, um apoio, né, logístico e um apoio também de defesa. E aí eu entrei também na Ação Católica Operária. Nesse período de 75, 76, eu entrei na Ação Católica Operária porque um dos membros do Movimento das Terras de Ninguém, Arnaldo, me chamou e disse: por que tu não entra? A gente organiza aqui uma espécie de núcleo em Casa Amarela. Eles tinham a mesma visão do partido, que era célula, bases ou núcleo, né? Então, era a mesma visão dos comunistas, né? Que era construir as unidades de base, o trabalho de base, né? Então, a igreja também tinha essa percepção. E aí eu militei junto com o padre Romano Zuferei, que era o nosso assistente, que era um suíço fantástico, inclusive chegou a ser processado em 77 com processo de expulsão, que não se consolidou, ele terminou ficando no Brasil. Também ele não saiu mais nem para visitar a família na Suíça, com medo de não poder voltar. Então, esses movimentos, né, eram principalmente contra a ditadura. Mas, para a gente poder fazer a luta contra a ditadura, a gente tem que fazer as lutas concretas para mobilizar o povo. A gente não mobiliza o povo só pelo socialismo, ou nós vamos mobilizar o povo contra a ditadura. Não. A gente tem que mobilizar contra a carestia, né, pelo emprego, contra o desemprego, a gente pela posse da terra, né, por garantir casa, moradia, melhor qualidade da saúde, educação com qualidade, educação gratuita. São, vamos dizer assim, as reivindicações prementes que as pessoas têm necessidades, né? Creche, porque as mulheres têm um problema terrível, trabalham ou querem trabalhar e não têm onde deixar os filhos. E quem cuida? Em geral, 98% são as mulheres. A gente sabe disso, né? E são extremamente prejudicadas. E às vezes tem que fazer 3 jornadas, né? A jornada de trabalho e a jornada em casa ainda. Então, esse processo também, a gente trabalhava o concreto, e do concreto a gente relacionava com a luta contra a ditadura. A gente mostrava que por trás desse sistema, né, perverso, um sistema que gera desemprego, fome, miséria, né, que a ditadura foi isso. Foi o chamado milagre econômico, né, na época do Médici, se falava, né, a pujança do milagre econômico. Isso foi uma grande mentira, né? Porque o milagre econômico foi o seguinte: vamos crescer, né? Crescer o bolo. No futuro, a gente divide. Mas, por enquanto, deixa do jeito que está, ou seja, os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E mandando o povo apertar o cinto. Então, a luta contra a inflação, contra a carestia, o custo de vida, foram lutas importantíssimas. E essas lutas é que ajudaram a organizar as associações de moradores. Então, foi a partir dos movimentos de resistência que começou a se organizar a sociedade. A sociedade começou a tomar corpo, cidadania. E aí, quando vinha processo eleitoral, naturalmente, né, o povo escolhia aqueles mandatários que respondiam mais às suas expectativas, aos seus interesses, e que lutavam contra o sistema que oprimia, que esmagava, que censurava, né? Nós vivemos, talvez o pior sistema de censura da história do Brasil.
Tivemos censura também no Estado Novo. Tivemos censura em outros períodos. Né? Tivemos estado de sítio no 24, 26. A coluna, todo o período da coluna, a gente estava em estado de sítio. Mas a gente não vivenciou um período de censura, de violência, de trucidamento de vidas, né? De perseguição, como foi vivenciada com o golpe de 64. Porque os militares sempre tiveram próximo do poder. A República foi fruto de um golpe militar. Mas a República havia um sentimento de liberdade, havia um sentimento antimonárquico, ou seja, havia um sentimento de cidadania, né? De que ali já tinha o fim da escravidão, mas queria ter progresso, desenvolvimento, né? Participação, organizações sociais e tal, ia haver tudo isso. A República era liberdade e abraçados sobre nós. Mas foi uma grande mentira, porque, né, a República também terminou se reproduzindo com apoio dessa grande, vamos dizer assim, com as elites. Como a monarquia também. Ela tinha como base de apoio principal as elites, né, sempre esmagando os trabalhadores. Você falou da importância, da grande importância que a Igreja Católica teve no processo de resistência ao regime autoritário, ao regime militar. E também falou do papel deletério que os torturadores tiveram nesse processo. E você citou claramente o nome do coronel Willock. Em outras conversas que eu tive, outros nomes surgiram. Surgiram o Brigadeiro Bournier, surgiu o nome do coronel Brilhante Ustra, e eu queria saber o seu sentimento pessoal, quando você vê, por exemplo, que o segmento da extrema-direita do Brasil de hoje, que está na legalidade e propondo certas atitudes golpistas, apresentam o coronel Ustra como uma espécie de herói. E ainda, quando você vê a grande massa de pastores evangélicos numa posição completamente antípoda àquela que os padres católicos tiveram no processo da resistência. O que é que está havendo com a cabeça dos religiosos e o que está havendo na cabeça de pessoas que colocam os torturadores como ídolos? Acho interessante isso, né, esse paralelo, porque, só para te dizer, nos anos 30, eu lendo muito jornais, livros e tal, nos anos 30, 40, né, com o crescimento aqui do integralismo, o integralismo tinha como base de apoio principal, sabe quem? A religião católica, mais conservadora, anticomunista. Era o anticomunismo ali. Mas, antes de 64, já começou a ter, né, com novos pensamentos, principalmente dos papas, né, a se pensar, se repensar esse modelo de igreja. Né? A igreja não poderia ser a igreja católica reacionária, né, que apoiava só as elites, não. A igreja que fazia opção pelos pobres, como foi que Dom Helder, inclusive, se colocou. E ele fez a opção, mesmo sendo, na época, muito jovem como padre, passou pelo integralismo, Dom Helder, mas ele tinha uma outra compreensão. Ele era mais idealista. Né? Tanto é que sempre fez a opção pelo pobre, mesmo na época do integralismo. E depois ele assume essa postura e veio a teologia da libertação. Então, Leonardo Boff teve um papel também muito importante, Frei Beto, né? Os frades, né? Tiveram um papel fundamental também, né? Porque a Igreja Católica começou a ser a igreja progressista. E a Igreja Evangélica, ela não participava do processo político, né? Ela fazia, principalmente nas periferias, começava a se organizar. Mas ela é a base de formação principal das igrejas evangélicas no Brasil, vem dos Estados Unidos. E vem com essa concepção, claro, por dentro, de que tem que intervir na economia, tem que intervir na política. E aí começou a igreja evangélica, né, não toda, né, a gente tem, né, pastores progressistas com visão completamente diferente, mas uma grande parte, né, dessa igreja evangélica, principalmente essas novas igrejas evangélicas, elas vieram já sob a orientação,
né, dos interesses do capital, dos grandes interesses, né, do capitalismo, e junto com a extrema-direita. E a extrema-direita repetindo. Quer dizer, o Bolsonaro repete exatamente o que, vamos dizer assim, os integralistas repetiam. Sabe qual era o slogan dos integralistas? Deus, família, propriedade. Né? Às vezes botava liberdade também, essa falsa liberdade, que diz que a liberdade, o capitalismo é a liberdade total. Tudo mentira. Né? Liberdade do mercado. Liberdade para explorar. Né? E aí ele reproduziu isso no governo dele. Inclusive nos slogans de campanha dele, Deus, né? Família e pátria. Quer dizer, a mesma coisa, o mesmo discurso, falso nacionalismo, porque são falsos nacionalistas, né? Porque venderam esse país, né? Privatizaram, fizeram horrores, né? Com, vamos dizer assim, com as bases fundamentais do nosso processo de desenvolvimento, que são estratégicas, como energia, né? Petróleo, né? Água, saneamento. Eles saíram privatizando essa base, porque você, na hora que privatiza águas, né, privatiza saneamento, você termina privatizando rios. E os rios vão servir a quem? A energia das quedas de água vão servir a quem? A que interesses econômicos? Então, esses caras, em nome da pátria, em nome da família, trucidaram, né? Fizeram horrores. Né? Quantos milhões não foram mortos de mortes que eram passíveis na pandemia, né, de serem liberados. Então, os torturadores, como inspiração desse povo, você imagina quem pega um Ustra que fazia o que fazia com as mulheres, né? Ele, pessoalmente, junto com os auxiliares dele, né? Os monstros. Eles estupravam, violentavam, colocavam rato, né, na vagina, coisa deletéria, impensável do ponto de vista da humanidade, de humanidade. Né? Arrancavam unhas, dentes, né? Cortavam as pessoas, deixavam gangrenar para matar, morrer, né? Mandavam depois cortar as pessoas, jogar lá no mar, né, para dar os tubarões, jogar, né, numa usina para desaparecer, e eram acompanhados por generais. Todos esses processos para que não houvesse falhas, generais ou coronéis. Ustra e essa gente, né, de uma perversidade inimaginável, do ponto de vista de humanidade, eu digo. Então, verdadeiros monstros. Então, você, na hora que defende um sujeito desse, você é igual. Você é conivente com o crime. Deveria responder pelo crime de defender esse tipo de perversidade. Só em defender a perversidade já poderia ser condenado, né, como criminoso, porque é um ato criminoso, é um ato impensável. É um ato, por isso que a anistia, quando ela foi transformada em decreto por Figueiredo, foi justamente um grande acordo que ele fez com grande parte do Congresso também, uma parte do Congresso da direita e tudo no Brasil, para que não houvesse comissões. Tanto é que a Comissão da Verdade, ela só nasceu no governo de Dilma Rousseff. Os dois governos de Lula não conseguiu. E acabou com o governo de Bolsonaro, que agora a gente está lutando para reativar, né, retomar, né, as comissões de verdade do Brasil. Nós precisamos continuar investigando. Porque nessa lista que eu disse aqui, não constam os indígenas, não constam grande parte dos camponeses sem nome, que desapareceram, que foram assassinados porque participavam das lutas. Essa grande parte, inclusive, das pessoas não aparece. Né? Onde estão? Ainda tem torturador vivo. Tem que ser processado. Mas a anistia deu esse golpe. Né? Saiu por decreto, por isso que o Congresso estava em discussão, anistia ampla, geral e restrita, ela saiu restrita, mas saiu já liberando quem não foi nem processado, como querem agora. Né? Anistiar já as pessoas que ainda estão sendo processadas, que não responderam pelo ato que cometeram. E aí nós tivemos vítimas assassinadas, né, dilacerados nos porões da ditadura, porque a tortura, Alexandre, ela deixa sequelas para o resto da vida das pessoas. Teve gente que não suportou a tortura
e depois até fora do país. Sonhava todas as noites, tinha pesadelo. Frei Tito se matou, não suportou. Teve outros camaradas e camaradas mulheres também que se mataram nos Estados Unidos, em outros lugares, porque não suportavam o pós-tortura, que ficou, é uma marca que não se tira para o resto da vida das pessoas. Né? É uma mutilação, né? Terrível. Então, isso é inadmissível. As pessoas precisam responder. Ô, Roberto, vamos voltar um pouquinho de nada no tempo, e a gente vai voltar a essa parte que você está colocando, mas vamos retornar um pouquinho no tempo. A transição do regime autoritário para o regime, vamos dizer assim, para tal abertura. Alguns das pessoas que nós ouvimos disseram que, essas pessoas disseram que durante o governo Geisel, que estava se preparando a abertura, no modelo como ele esperava fazer, a determinação dos órgãos de repressão era não prender ninguém, não prender. Era simplesmente localizar e matar, não levar ninguém vivo. Então, aqueles que eram considerados terroristas ou subversivos, eles não deveriam ser presos, para não gerar problemas com relação justamente à campanha de anistia. Então, era prender. Isso no governo Geisel, mas que foi tido como o homem que preparou a anistia. No governo do senhor João Batista Figueiredo, algumas vozes dizem que o Geisel ali perdeu o tempo, porque o Geisel já queria fazer a abertura. Mas o Figueiredo enfrentou uma situação muito difícil, porque além de não ter suporte popular, ele também perdeu, vamos dizer assim, a batalha da economia. E foi quando o regime econômico naufragou. Aí eu queria que você comentasse um pouco desse período, quer dizer, quando o Geisel foi extremamente duro, sem mostrar que era, e quando houve o naufrágio da economia brasileira no governo Figueiredo. Veja, Geisel, ele quando assumiu, ele assumiu logo depois de Médici. Médici foi terrível, né? Médici, inclusive, foi responsável por grande parte das mortes e desaparecimentos. Foi a maior repressão, talvez no momento, a maior repressão aos movimentos que tinham optado principalmente pela guerrilha, pela luta armada. Os movimentos que achavam que a luta democrática, essa luta institucional, não ia chegar a nada. Então, queriam fazer a revolução pela via armada, né? Até porque a revolução ela pode acontecer até pela via armada, como aconteceu em Cuba. Tinha uma ditadura terrível de Fulgêncio Batista, né? E aí você mas tinha base popular, tinha apoio popular. E o partido, PCB, o Partido Comunista Brasileiro, nas suas análises, desde o início do golpe e tudo, naquele processo e tudo, né, realizou um congresso, em 67, clandestinamente, dentro do Brasil, conseguiu realizar o congresso, fazendo uma discussão em todos os estados, de forma democrática, né, já construía nas suas teses de que a luta armada era inviável do ponto de vista tático. Por quê? Não que fosse contra, sei lá, uma via armada. O partido, quer dizer, se você está numa situação de levante, né, uma situação, né, povo na rua, povo querendo tomar o poder mesmo, organizar e tal, é diferente, você tem na base popular. Né? Como aconteceu, o Vietnã enfrentou, né, dois impérios, a França e depois os Estados Unidos, e conseguiu construir sua revolução. Na África também enfrentou, né, os colonialistas, né, e se libertaram pela via armada, porque era a única forma que eles tinham para enfrentar o colonialismo. Mas no Brasil a realidade mostrava que não havia nenhum apoio popular. Então, era muito mais, vamos dizer assim, da consciência, né, e da indignação também, principalmente das grandes lideranças, que eram do partido. Marighella era do Partido Comunista Brasileiro. E começou já na preparação do Congresso de 67, a defender a luta armada dentro. E aí terminou que ele começou a fazer coisas sem autorização do partido. E aí o partido teve que expulsá-lo. Um dos quadros fantásticos, né? Mas chegou a esse ponto.
Por quê? Porque, né, ele começou a fomentar internamente que ou era esse caminho ou não tinha outro caminho. E aí impedia o processo democrático de debate, de discussão, porque aí ele participava de outras articulações e o partido nunca aceitou fracionismo, frações. O partido sempre foi um partido baseado no centralismo democrático, você debate todas as ideias, tenta chegar ao consenso vai para a votação. E a minoria se submete às decisões da maioria, né? Assume as bandeiras da maioria. Né? Então, é dessa forma. E aí não houve, né? E aí Marighella, Mário Alves, o PCdoB também já decidiu pela luta armada, já vinha discutindo isso desde os anos 60, baseado vamos dizer assim, no que tinha ocorrido em Cuba e na China, achando que o único caminho era a revolução e principalmente a partir do campo, tanto é que eles vão para o Araguaia. Né? Então, era uma visão, né? E tinha a guerrilha urbana, né? Onde Marighella foi mais na luta urbana. Aí tem o Manual do Guerrilheiro. Então, esses movimentos foram trucidados, porque realmente eram, né? Eles matavam, porque estavam na clandestinidade e não estavam atuando, vamos dizer assim, no movimento legal. Já o PCB estava no movimento legal e na clandestinidade, nas duas formas de organização. A gente, inclusive, dizia a melhor defesa nossa é estar dentro dos movimentos sociais, dentro do movimento popular e no partido legal, porque é o mecanismo de defesa que a gente tem. E organizando a consciência revolucionária através da construção do partido. Mesmo, era uma forma de resistência na clandestinidade, era uma resistência a mais. O partido tinha duas gráficas. Então, Geisel deu ordem, mancomunado com quem? Golbery Couto Silva, o cérebro, né, de Geisel, disse, olha, a gente derrotou os movimentos de resistência armada, agora é hora de destruir a resistência civil, cidadã, né? A resistência de esquerda que está dentro desses movimentos todos que estão acontecendo no país, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro. A gente tem que acabar com a cabeça dele. E a ordem é matar, principalmente quem está na clandestinidade. E vamos começar pelo Comitê Central. E aí eles foram atrás dos membros do Comitê Central. Já nesse processo de perseguição, em 71, Prestes foi retirado do país. Anitta continuou em São Paulo, foi para São Paulo, ficou lá, porque era mais fácil de continuar atuando dentro do partido. Anitta, inclusive, dava assistência a uma base da Volkswagen, com o nome de Alice. E aí, Anitta foi processada por quê? Porque a própria Volkswagen fazia investigações internas, junto com o DOI-CODE, dentro, funcionários da Volkswagen, ligados à diretoria da Volkswagen, que tinham financiado a tortura. E você sabe, Alexandre, grande parte da tortura foi financiada também pela Fiesp. Algumas multinacionais e algumas empresas bancavam para matar. Os caras trabalharem dobrado. E a cada morte tinha um valor. Cada prisão tinha um valor. E aí os caras ficaram ricos, né? Fleury ficou riquíssimo, porque ele prendia e matava, né? Porque ele ganhava mais dinheiro. Então, esses caras também enriqueceram dessa forma, com apoio desse empresariado. Né? E a Volkswagen fez isso. Então, período que Geisel chegou dizendo que ia fazer abertura lenta e gradual para a democracia, acho que a gente se lembra muito bem disso, né? Era uma farsa, porque ele queria destruir a cabeça do partido. Tanto é que eles assassinaram 1/3 de todo o Comitê Central. E o resto que sobrou saiu do país para poder não morrer. E por isso que ficou entre a França e a União Soviética, para poder manter lá. Pegaram as duas gráficas que o partido tinha. O partido tinha duas gráficas, uma no Rio e em São Paulo, que sobreviveram durante o Estado Novo, sobreviveram em todos esses períodos. Né? Desde os anos 40, sobreviveram as duas gráficas, que faziam os livros, que faziam os periódicos, que faziam os jornais, que faziam tudo. Né? Inclusive foi publicado o primeiro livro sobre Gregório, foi publicado em 1967. Eu tenho esse exemplar, que é Eu, Gregório Bezerra, Acuso. Ele falando do golpe e falando também sobre todo o processo dele.
e as acusações que ele fazia, do porquê ele estava sendo processado. Ele enfrentando, inclusive, os algozes, né, os torturadores enfrentando também os seus, vamos dizer assim, interrogadores, né? Ministério Público e tal, Ministério Público Federal, essas coisas todinhas. E aí ele enfrenta fazendo um discurso político, né? Então, esses textos, que é da fala de Gregório, e aí com um resumo da vida dele, foi publicado através de um livro. Esse livrinho foi feito nas gráficas do partido, na clandestinidade. Porque uma gráfica legal não queria correr o risco. Embora, às vezes, se conseguia, com comunistas dentro das gráficas, se conseguia, muitas vezes, fazer coisas, né? Mas aí você vê, a Voz Operária começou a ser rodada na França. Então, eles queriam não só matar, e aí a ordem foi de Geisel. Isso foi, inclusive, quando saíram os arquivos nos Estados Unidos, na CIA, tinha gravação do Geisel dizendo, mandando matar. Corta a cabeça, corta a cabeça. Só que aí eles fizeram isso principalmente com quem estava na clandestinidade, com quem estava vindo, entrando na rota ali pelo né, Paraguai, Argentina, que tinha uma rota ali que o partido, desde os anos 40, utilizava. E eles fizeram uma articulação Conesul, né, chamada aquela operação aqui na área do... exatamente. E aí eles conseguiram localizar, inclusive, quem eram as pessoas de um lado e do outro que faziam esse caminho. Prender todo mundo. Os exércitos se juntaram para fazer isso. Né? As ditaduras, né? Na Argentina, do Paraguai, né? Do Uruguai e a brasileira, né? Eles fizeram. E aí, com isso, pegaram, quando estava entrando no país por essa rota, Davi Capistrano. Davi Capistrano foi pego aí nessa rota. Né? Que depois eles negaram, mas porque Davi Capistrano foi reclamado na época, o chanceler lá da França, eu não me lembro exatamente quem era, mas ele solicitou ao governo brasileiro a localização, né, e a prisão de Davi Capistrano, porque Davi Capistrano era herói francês, que enfrentou na resistência francesa o nazismo, e foi preso, inclusive, colocado num campo de concentração. Só para você ter uma ideia. Era um herói desse tipo. Então, o exército, quando torturava e matava, ele sabia quem estava matando. E quem estava matando era justamente um fascista. Eram fascistas esses caras. Porque eles tinham ódio, né, de um cara como Davi Capistrano. Porque esse cara, né, foi do exército, lutou em 1935 contra o fascismo aqui no Brasil, foi para a resistência lá primeiro lá para a Espanha, lutar contra o franquismo, contra Franco, né? Naquelas tropas, né, internacionalistas. Depois, com a derrota na Espanha, ele foi para a França, lutou na resistência francesa, foi preso, né, conseguiu sair, quase já morto, né, estava com menos de 40 quilos, quando foi resgatado no campo de concentração, veio para o Brasil. E sabe o que ele fez? Quando melhorou de saúde, se inscreveu na força expedicionária, que ele queria voltar para a guerra. E o governo, quando localizou, comunista não tira. Porque o governo ainda, né, você vê, permeado de fascistas, de gente da extrema-direita. Então, sempre os militares tiveram uma simpatia muito forte, né, por essa vertente, né, desse falso nacionalismo, desse falso discurso de defesa da pátria e da família, e sempre defendendo isso. Então, esse foi Geisel, né? Geisel mandou massacrar. Depois que fez isso, o que aconteceu? Ele era da linha um pouco mais moderada. Mandava matar, mas era mais moderado. Mas não era para matar todo mundo. E aí, o Ednardo, que era da linha dura, ligado ao Silvio Frota, que era um dos assessores lá do Geisel, matou, sob tortura, o jornalista Vladimir Herzog, em 75. Justamente quando estavam matando o pessoal do partido, tirando e tal. Só que Vladimir Herzog era um militante discreto. Era um cara que colaborava, que participava de algumas reuniões, de estudos, não sei o que, do partido. Era militante do partido na clandestina, mas não era um militante clandestino, ativo. Ele era diretor da TV Cultura de São Paulo, que era de um governador reacionário da Arena.
Mas ele fazia um trabalho brilhante como jornalista. Como tinham também Dias Gomes, na Globo, né? O nosso famoso Vianinha, Oduvaldo Viana Filho, trabalhou para a Globo também, fazia teatro, fazia tudo, era do partido. João Saldanha era do partido e foi técnico da Seleção Brasileira em 70, e por isso que ele foi depois cortado. Quando ele organizou a seleção, tira ele, porque ele não obedecia. Ele não fazia exatamente o que os ditadores queriam que fizesse. Manipular para poder usar, inclusive, a Copa, os jogadores, para defender a ditadura. E aí, você veja que essas pessoas participavam da resistência de outra forma. Era tentando melhorar o texto, fazer um jornal, era fazer um teatro com qualidade, era fazer a resistência de outra forma. Tanto é que foram prender o Dias Gomes, foram prender o jornalista. Lá chegaram com a lista dos jornalistas e Roberto Marinho mandou chamar no gabinete dele, o coronel que chegou lá do ECOD para prender. Aí disse, olha, dos meus comunistas, mando eu. Fale isso lá para o presidente. Quem cuida sou eu aqui. Não meto a mão aqui, não. Aqui não vou permitir que vocês entrem aqui e prendam ninguém. Pronto, era assim. Mas foram censurados. Né? Até a novela que o Dias Gomes fez, uma das novelas, foi proibida. Né? Tinha novelas que eram cortadas, textos que eram cortados, dentro da própria Globo, mesmo com tudo isso. Né? Porque a Globo, claro, a Globo era colaboradora direta da ditadura. Né? Era defensora, era base de apoio da contra-informação. Tanto é que grande parte das torturas, dos desaparecimentos, dos assassinatos, não saíam pela Globo. E saíam a versão assinada pela ditadura. Não, Vladimir Herzog suicidou, porque extravasou, ele tinha que dizer. Né? Porque quando extravasava, ficava no silêncio, não se publicava. Aí se dizia, não, fulano estavam resistiram à prisão, a polícia matou, o exército matou. Era assim. Né? Eles pegavam, matavam, tortura, depois diziam que tinham resistido à prisão. Como se eles estivessem tentando assaltar, tomar um banco, não sei o quê. Criavam, encenavam, mentiam. Né? Criavam processos falsos. Né? Para vocês terem uma ideia, no processo de Gregório, uma das pessoas que se destacou foi um sargento aqui, como acusador de Gregório. Que Gregório disse que ele era dedo duro. Ele era um cara infiltrado, né, que era o Chuamba, que naquela época fazia alguns transportes, né, com finais de semana e tal, etc. Depois virou um dos maiores empresários de Pernambuco, né, na área de transporte. Pernambuco e além de Pernambuco. Ultrapassou o limite de Pernambuco. Mas era um sargento que colaborava. Depois recebiam prêmios. Né? Era assim, Álvaro da Costa Lima foi um dos maiores torturadores desse Estado. Um dos maiores perseguidores comunistas. Organizou o comando de caça aos comunistas. E depois ganhou o quê? Ganhava um cartório. Ganhava uma fábrica de dinheiro naquela época, né? Hoje os cartórios são mais ligados ao próprio sistema judiciário. Então, modificou, mas na época eram presentes. Né? Aí tinha umas exceções, claro, sempre teve gente séria também nos cartórios, tudo, mas alguns eram premiados por esse tipo de serviço. Premiados, não eram escolhidos pela capacidade, pelo conhecimento, né? Pela formação. Eram pela prestação de serviços carcerários, pela prestação de serviços de perseguição. Então, são essas figuras. Então, Geisel foi essa contradição. Mas aí, com Herzog, houve um protesto nacional e internacional. Jornalistas no mundo inteiro aqui e tal. Né? E aí gerou um problema muito sério, porque, mesmo sendo proibido o ato Nasser, o ato ecumênico, estava lá. Né? O representante judeu, que era a origem do Herzog, né? O representante da Igreja Católica, que era o Paulo Evaristo Arnes, eles comandaram, né, o ato ecumênico, que foi mais de 10 mil pessoas, com a região da Sé toda cercada pela polícia e pelo exército. Mesmo assim, o povo foi. Então, já mostrou sinais de resistência em 75, sinais fortes de resistência. Então, Geisel começou a perceber que não podia continuar, né? E aí deu uma reprimenda no Edinardo. Chamou ele e disse, olha, não cometa esse ato, tal, não mate, essa coisa está errada. Mostrou que ele tinha errado taticamente. Né?
Não foi ordem de cima, na verdade. Foi um erro deles lá, os torturadores. Se excederam, mataram. Logo depois dessa reprimenda, veio Manuel Fiel Filho, um metalúrgico, também do Partido Comunista Brasileiro, que era também funcionário, trabalhava na fábrica, tinha vida, né, social, e participava do movimento sindical, participava das lutas. Como o Frei Chico, irmão de Lula, era do partido, participava das lutas. Não? Frei Chico, de certa forma, influenciava, né, Lula, mas tinha também a resistência de Lula aos comunistas. Tinha uma briga entre eles, tinha uma disputa de entendimento, né, da realidade. Mas ele foi de novo. Né? Então, foi quando o Geisel teve a coragem de parar com esse processo. Ele viu que estava cada vez mais se antipopularizando, né? E o discurso da abertura não estava funcionando. E tinha linha dura dentro do governo dele, que ele precisava tirar essa linha dura. Ele precisava governar, porque ele não estava governando. Ele dava ordem, os caras não obedeciam. Faziam como queria. E aí, né, no SNI, quem estava? Figueiredo, né? Figueiredo estava lá no SNI, pegando informação, pegando tudo. E aí, Geisel termina demitindo, destituindo do cargo o general. E, claro, deve ter o aposentado naquele momento, né? Isso gerou uma revolta dentro do próprio governo. Silvio Frota tentou dar um golpe no Geisel. E eles brigam internamente, e ele destitui também Silvio Frota. Sai destituindo, isola a extrema-direita. Aí a extrema-direita vai para onde? Vai organizar o que a gente chama dos paramilitares, né? Organização paramilitar. Eles vão organizar os atos de terrorismo contra as esquerdas, contra os jornais que estavam em movimento, Pasquim, os jornais da resistência, né? Aí eles começam a bombardear as bancas que vendem esses jornais, Hora do Povo, etc., e começam a perseguir, fazendo ação paralela. É inspirado nesses caras, como Silvio Frota, Adinado e tal. Eles bancam esse tipo de negócio. Eles não aparecem, mas eles bancam. Né? O Rio Centro foi isso. Né? Eles queriam matar pelo menos ali em torno de 1.000 pessoas, no mínimo. E poderia matar, inclusive, alguns dos artistas que eles tinham ódio, que era o Chico Buarque. Eu participei do SEBRAD, aqui em Pernambuco. Eu fui também membro do SEBRAD. O presidente do SEBRAD, que era o Centro Brasil Democrático, que promoveu aquele 1º de maio com os artistas, era presidido por Oscar Niemeyer, a nível nacional, que era uma figura querida, né? Uma figura que as esquerdas todas tinham um respeito muito grande. E que aglutinava, a gente criou, eu tenho até jornais ainda da época do SEBRAD, eu guardo essas coisas. Então, Mano, tal, né? Todo mundo, partido, no Brasil inteiro participava, mas além do partido, o SEBRAD era mais amplo, era o Centro Brasil Democrático. Roberto, só para eu compreender, então, a saída do general Ednardo Dávila Mello, do comando acho que é segundo Exército. Segundo Exército. Do segundo Exército, e do general Silvio Frota, do Ministério do Exército, da Guerra, então, fez surgir, então, um movimento de subversivo da direita. Exatamente. Que sempre existiu, Alexandre, que era o Comando de Caça aos Comunistas. Só que aí esse Comando de Caça aos Comunistas diminuiu sua ação, por quê? Porque o Exército começou a fazer tudo, o boicote fazia. Não precisava do trabalho deles. Entendeu? Eles continuavam fomentando, ameaçando. Eu fui ameaçado diversas vezes. Eu recebia telefonemas meus do CCC. Ligava lá para o gabinete, ligava aqui para casa. Quando eu fui vereador. Eu cheguei uma vez, estava lá o gabinete, todo mundo apavorado, todo mundo apavorado. Calma, porque eu tinha denunciado a ditadura, porque eu tinha denunciado um torturador. Sim, mas nesse tempo você ainda estava, não estava... já nos anos 80. Foi antes. Nos anos 80. Né? Foi antes. Aí eles voltam a atuar, porque eles atuaram muito nos anos 70, né? Principalmente no governo de Médici, o CCC. Depois eles dão uma desaquecida, por quê? Porque o governo vai para cima e mata, faz. Né? Então não precisa eles fazerem. Entendeu? Então, daí, porque o CCC tinha isso, tinha gente da polícia, tinha gente do Exército, gente da Aeronáutica, gente da Marinha, eram os carniceiros, os torturadores, que ganhavam, inclusive, por fora, para cometer determinados delitos ilegais. Ou seja, atingir, vamos dizer, Padre Henrique,
Padre Henrique foi assassinado pelo CCC, né? E dizem mais diretamente pelo DOPS, o pessoal do DOPS, né? Então, estavam envolvidos, né? Então, e outra coisa, ele foi, se eu não me engano, levado para a Vitória de Santo Antão. Tem alguma coisa com o Álvaro da Costa Lima nessa história das raízes dele lá, dessa região, né? Dos sobrinhos dele, das pessoas que, né, depois continuaram a obra, né? Então, tem essas coisas, né? Depois é jogado ali na cidade universitária, um terreno baldio, todo cortado, todo picotado, todo, né, torturado. Então, era uma forma de atingir Dom Helder, né? O Padre Henrique tinha menos de 30 anos, não me engano, tinha 29 para 30, era muito jovem, fazia um trabalho belíssimo com a juventude, entendeu? Então, mas era para tentar quebrar a luta, né, que a Igreja Católica está desenvolvendo aqui, em prol dos movimentos sociais. Sim, mas aí o Geisel, ele tinha lá o Aí ele, partido como no SNI, enfim. Aí como foi essa... não, aí ele continua a repressão, claro, mas de forma mais moderada. Ele vê que não é o caminho. Por quê? As duas mortes gerou uma revolta maior da sociedade. Herzog foi discutido. Marighella, se a gente lembrar da época, Marighella não foi falado em quase ninguém. Por quê? Marighella estava na clandestinidade. Saiu dirigindo do Rio para ir para a reunião em São Paulo. Até um pouco não correto como um dirigente, né, como uma das pessoas mais perseguidas. Ele, né, cometeu, eu acho que alguns erros, né, na área de segurança. Mas não é fácil também, né? A gente diz assim, tal, hoje, né, mas quem estava vivendo aquilo ali, aquela experiência, mas era um homem muito valente, que disse que não ia se entregar. E aí os caras decidem matar. Podiam prender, matar. Entendeu? Mas Marighella estava na clandestinidade. Os jornais não divulgaram, não deram, não é muita asa, não. Depois saiu aquela foto e tal, dizendo que como se ele tivesse indo para lá, reagiu, mataram. Pronto. E acabou. Mas Herzog gerou impacto nacional e internacional. Herzog foi assim, pum, uma indignação geral, os parlamentares e tal, gente da própria arena condenando esse tipo de, né, de situação, que foi escancarado. Manuel Filho, mesma coisa, depois da reprimenda, tudo escancarado, aberto, né, cidadãos, né, trabalhador nordestino, estava lá com a sua família, é morto numa sessão de tortura. Então, isso começou a criar uma indignação nacional e vazou para toda a imprensa. A imprensa não tinha mais o controle. A censura não teve como segurar. Está entendendo? Havia censura? Havia, mas não conseguiu mais segurar. E aí começa, e eles tinham cortado a cabeça de um terço do Comitê Central, do Partido Comunista Brasileiro. Tal. Então, quebrou uma boa parte da resistência dentro das lutas, das organizações. E aí começaram a implementar o processo de retirar a censura prévia dos jornais, né, do Estado de São Paulo, que eram aliados na prática, né, históricos. A Folha de São Paulo forneceu, na época da ditadura, em alguns momentos, carros para a repressão, se disfarçar para poder fazer determinados atos de aprisionamento e de matança. Quer dizer, a Folha de São Paulo dispôs de seus carros para criar disfarce para o boicote. Você tem uma ideia. Então, eram jornais colaboradores da ditadura, colaboradores da repressão, entendeu? E faziam o discurso nos seus escritos de democratas, pousavam de democratas. Só que, para poder sobreviver, essa imprensa tinha que ter esse caráter. Entendeu? E aí, eles, com isso, arrefeceu o processo de repressão, a esquerda cresceu, como eu disse, veio o Centro Brasil Democrático, vieram outras organizações, o MST, CPT, começa a nascer uma série de movimentos sociais do campo, não sei o quê, começa a se organizar um movimento também, quer dizer, estudantil, a nível nacional. Em 76 eu já estava participando, lá em São Paulo, eu estava participando das articulações para a construção da UNE. 76. 78 a gente constrói a UNE, ainda no governo de Geisel. A UNE é criada.
E começa a unidade sindical, a gente começou a fazer reunião de unidade sindical, discutir o movimento sindical, começa a ganhar corpo. E aí vem o movimento de São Bernardo, vem o chamado novo sindicalismo, né? Quer dizer, o sindicalismo que a ditadura não conseguiu conter, segurar. São Bernardo começa, e é uma greve. E é uma greve que a palavra de ordem não era contra a ditadura, mas na prática começou a se transformar na luta contra a ditadura. Né? Mas era a luta por salário, por conta do arroz salarial, por conta da inflação, por conta de todo o processo, como você até bem falou, da economia que estava, né, um desastre. Né? Não havia mais controles na economia, né? Se perdeu o controle da economia. Então, isso começou a tirar mais ainda, vamos dizer assim, do salário, né, e da sobrevivência das pessoas. O desemprego começou a se ampliar, começou a crescer, e aí começa a luta, né, da classe operária. E aí a luta de São Bernardo inspira as lutas no Brasil inteiro. Então, o Brasil inteiro também começa a ter movimentos bancários, movimento dos metalúrgicos no Brasil inteiro, Pernambuco também começa a crescer o movimento metalúrgico. Isso começa a proliferar em todo o país uma resistência já de uma forma mais contundente, através da greve, através do grito, né, da organização. Aí começam os jornais a ter mais força, os jornais a reproduzirem também isso, os parlamentares a darem voz. Aparecem homens como Teotônio, que sai andando pelo país, vai para São Bernardo, vai para dentro da greve. O Ulisses Guimarães vai para a greve lá, Franco Montoro e tal. Era o MDB indo para o meio da luta, né, para defender os interesses da classe trabalhadora. Então, isso começa a confrontar. E aí é quando o Geisel sai, entra Figueiredo dizendo que vai, né, vai fazer abertura. Já começou no governo Geisel a discussão da anistia no Congresso, e que ela, na verdade, é assinada por, já em 79, agosto de 79, é assinada pelo Figueiredo. Então, Figueiredo é quem, na verdade, termina assumindo, quer dizer, o texto, né, porque ele não queria ir restrito, queria garantir também, já, vamos dizer assim, por antecipação, anistia aos possíveis a serem condenados, né, os torturadores. Então, ele já sai na defesa, antes de ter processo, antes de ser preso, aí já a defesa prévia, através da anistia, a anistia prévia deles. Então, foi um absurdo, mas o movimento de anistia foi um movimento popular, um movimento que teve um papel fundamental das mulheres. As mulheres tiveram participação fantástica, né? Foram às ruas, mulheres dos presos políticos também tiveram um papel muito importante nessas mobilizações, né? As comissões de justiça no país inteiro, a igreja, os movimentos sociais todos, todo mundo começou a se incorporar à luta pela anistia. A anistia passou a ser a luta fundamental. E os artistas, como não lembrar Elis Regina, né? Aldir Blanc, quando fez o Bêbado e o Equilibrista, né? Pensando justamente na anistia, se transforma em símbolo, né? E aí as figuras políticas desse país passam a assumir como principal bandeira de luta, né, a anistia. O país precisava encerrar esse capítulo da perseguição. Precisava trazer de volta os seus exilados, o irmão do Enfio, né, que partiu num rabo de foguete, tinha que voltar para o país. Né, figuras que tinham inteligência extraordinária, né, tinham que voltar para produzir. Ô Roberto, e aí, então, houve um debate do regime militar. Não tinha mais como sustentar. Não tinha mais de forma alguma. E ele foi seguindo pelas tabelas. Me parece que o episódio de eleição do sucessor de Figueiredo teve alguma coisa parecida com a eleição do Lula agora. Né? O Figueiredo não passou a faixa para Lula. Né? Ele teve um agora também. Então, ali houve uma espécie de ruptura. Né? Não, ali, veja, Figueiredo não foi Lula. Não, Figueiredo desculpe, foi Sarney. Sarney, desculpe. Não, Sarney. ele não passou a faixa por A sucessor, faixa. né? Por É. sucessor, né? E ali houve uma espécie de golpe, né? Porque a morte de Tancredo Neves, como Tancredo Neves não tinha sido empossado, não havia vice. O vice é do presidente, não é daquele que vai ser presidente, né? Então ali houve uma solução Não, não a verdade não muito ali, regular.
Alexandre, o golpe se deu antes, quando impediu a eleição direta. Sim, Foram mas talvez as é, maiores mobilizações da história do Brasil. Foram as é, mobilizações pelas diretas, pois é, exatamente. Então, em 84. ele não tinha mais como sustentar, não tinha mais como sustentar. Ainda tentou, e aí houve grande movimentação. Eu lembro que o general Medeiros, que foi um do SNI, do Figueiredo, andou se Figueiredo. mexendo, o Paulo Maluf andou se mexendo, É, enfim, houve uma eleição indireta, não foi eleição direta que se pretendia. que foi um grande acordo, né? Exatamente, né? O Dante Oliveira, a emenda do Dante Oliveira não passou, Foi derrotado. e aí o fato é que houve uma eleição. Nessa eleição, o Tancredo Neves venceu a eleição e o Sarney era vice do Tancredo. Só que o Tancredo, antes de tomar posse, morreu. Então, tecnicamente, quem deveria tomar posse era o presidente da Câmara e convocar nova eleição. O fato é que houve um Um golpe acerto. ali, um acerto ali. O Outro fato é golpe. que o vice, que não era vice, ninguém terminou assumindo. E o fato interessante é que, a exemplo de Bolsonaro, que não passou a faixa para Lula, o Figueiredo também não passou a faixa para o Sarney. Quer dizer, foi uma Verdade. espécie assim de pá de cal no passado. Aí É eu verdade. pergunto, com a anistia, a vinda dos antigos dirigentes do partido para o Brasil, que impacto causou no partido? Eu pergunto isso como uma pergunta preparatória de uma que vem, vou fazer a seguir, que já não diz respeito a esse tema principal da nossa conversa, mas diz respeito ao surgimento do PPS. É uma espécie assim Exato. de filho. Eu não sei nem se é filho bastardo, tá certo? Mas ele surgiu numa maluquice aí, não sei como é que foi. E o que você fala? Primeiro, o retorno Dos dos, exilados. dos exilados, né, dos dirigentes do partido que estavam exilados, e esse rearranjo do partido. Veja, Alexandre, na verdade, o PCB, ele ficou lá, principalmente o Comitê Central, ficou fora do país, né? A maior parte dos seus quadros, mas em contato com a realidade aqui, contato sempre, a gente continuou organizando o partido, né? Mas com muita dificuldade, porque o Comitê Central fora, né, o processo de organização de conferências, né, de momentos de discussão coletiva diminuíram por conta da repressão. E aí, quando tem anistia, voltam os presos políticos, volta o partido também. E o partido estava tendo já uma cisão lá no exterior. E era a cisão, a Anitta, inclusive, já tinha pedido afastamento do Comitê Central, ela tinha saído do partido, Anitta Prestes. E o Prestes segurou para chegar aqui e discutir. Então, em 79 ele chega, em março de 1980, ele escreve um documento chamado Carta aos Comunistas. E esse documento chama o partido, as bases, a romperem com, vamos dizer assim, com o Comitê Central. Por quê? Porque ele disse que era minoritário. O partido estava se direitizando. E aí vem a história de Roberto Freire por trás disso também. Giocondo Dias, Roberto Freire, Salomão Malina, um dos grandes quadros do partido, histórico, né? Ficou com Roberto Freire dentro do PPS. Então, começou toda uma discussão de como o partido tinha que voltar a ter como principal aliado os lutadores, a classe operária. A classe operária que estava em luta, e não a classe operária pelega. Os dirigentes da classe operária pelega, como era o caso de Joaquinzão. Então, o partido preferiu fazer aliança com Joaquinzão, de São Paulo, era um Pelé, a fazer aliança com Lula, de São Bernardo. Lula tinha uma resistência também, mesmo tendo membros do PCB dentro da chapa de Lula. Só para você ter entendimento. O partido tinha participação na chapa de São Bernardo, mas queria ampliar também lá com Joaquinzão, que era um pelegão terrível. Claro, era o maior sindicato da América Latina, mas tinha que fazer oposição sindical. Tinha que enfrentar para derrotar ele. Né? Não era sair do sindicato, era estar no sindicato, mas fazendo oposição. Para mudar, para colocar o sindicato no seu papel histórico de defesa da sua classe, de luta pela sua classe. E aí veio também Brizola, tudo, e as alianças começaram a ser discutidas. Então, Prestes, quando faz isso, levanta o partido. Gregório
se solidariza com ele no Comitê Central, Agliberto Azevedo também se solidariza com ele no Comitê Central, e eles minoritários. E aí, Prestes, com isso, é afastado do cargo de secretário-geral. Gregório também se afasta. Eu, inclusive, fiz a opção de ficar com Gregório e com Prestes, naquele momento, em 1980. Tanto é que uma das fotos minhas, que foi até publicada no livro sobre Prestes, que a Anitta escreveu, que é esse daqui, a biografia política, feita pela filha, né? Uma filha e uma historiadora fantástica, um livro extraordinário sobre Prestes. Aí tem fotos que eu fiz dessa época, 1980, porque eu fiquei na área de segurança, dando segurança a Prestes. Imagina, não tem essa força, nessa habilidade, mas era compreensão, eu dirigia tudo aí, precisava, tinha que corresse, que dirigisse, fizesse aquelas coisas, né? E aí eu terminei assumindo essa parte da direção, dirigir, levar ele para cá, para cima e para baixo. Na casa que a gente estava, na noite que ele dormiu lá, deram 6 tiros na casa. Só para você ter uma ideia. O negócio ainda estava... Eram os esquemas paralelos, né? Do DOI-CODE, dos órgãos de repressão. E aí começou uma cisão nacional, dentro, um racha grande, pela esquerda. Porque Prestes já observava que a direita estava controlando já o Comitê Central. O direitismo. Uma visão de aliança com a burguesia e não principalmente com a classe operária. Falava dos trabalhadores, mas de forma evasiva. Na prática, era apoiar os governos, era ficar no MDB, era essa coisa. Tá? Não era a construção do partido para fazer a revolução. E aí termina rachando. E nisso se aproveita muito o Roberto Freire. Roberto Freire disputou a eleição em 82, enfrentando Gregório. E tratavam Gregório como, né, fazendo críticas, insinuações, baixaria mesmo contra Gregório, dentro do partido. Um homem como Gregório, um homem com a história de Gregório, com mais de 22 anos de cadeia. Né? Um homem disciplinado, um homem que tem uma história invejável. Um dos grandes heróis do povo brasileiro, vivo ainda. Um herói vivo, reconhecido pelas massas. Mas foi muito perseguido, inclusive dentro do partido. Né? Então, por isso que Gregório não ganhou a eleição. Nós fomos, né, só naquela disputa, o Mano Teodósio também perdeu, só eu fui eleito na chapa. Então, para mim foi uma tristeza muito grande, porque Gregório, para mim, era o grande nome para a gente homenagear. Era resgatar o mandato que lhe foi roubado, que ele foi cassado em 47, 48. Né? Então, o PCB não, elegeu Roberto Freire. Roberto Freire já ficava naquele discurso, nunca foi uma coisa, nunca foi marxista, leninista, não, nunca foi. Né? Era um cara que era um bom parlamentar, falava bem, né? Era aquele que agradava a todos os públicos. Então, todo mundo diz, Roberto Freire fala muito bem, não sei o que, era essa coisa, não. Mas, na verdade, nunca a gente viu Roberto Freire nos movimentos de luta sociais. Quem quiser procure, não vai encontrar. E aí, o partido se enfraquece nesse processo. Né? E começa Roberto Freire a trazer muita gente à direita. Então, o PPS, que aí eles realizam um congresso já acho que foi em 89, 90, realiza o 10º congresso. Roberto Freire já chega com a tese de que precisava, por conta da queda da União Soviética, tirar o foice-martelo, criar outros símbolos, tirar o nome de comunista, botar um outro nome, socialista, não sei o quê, amenizar para poder agradar o povo. Quer dizer, agradar os interesses das elites, né? Na verdade, era isso, né? Porque comunista é uma coisa, né, perigosa e tal. Ele começou a achar que precisava mudar. Né? E também entrando naquela o que a gente chama do eurocomunismo, que vem da Itália, nessa visão da Itália, né? De fazer vamos dizer, pegar com simbologia mais importante de tudo a democracia como valor universal. Não era o socialismo, não era a democracia operária, não era a democracia trabalhadora. Era a democracia, assim, né? Do ponto de vista liberal de esquerda, liberal, social-democrata, mas não queriam assumir que eram social-democratas, queriam assumir que eram, né, revolucionários. Para poder pegar como, vamos dizer assim, como herança, um partido que tinha uma história, fundado em 1922.
Era o partido mais antigo, né? Sobreviveu a muitas ditaduras, a muitos, né, enfrentamentos, mortes, perdas, organização, reorganização, clandestinidade, exílio, tudo sobreviveu. E ele queria ser o, né, patrocinador disso. E aí ele perde no Congresso. O Congresso do partido sempre faz o seguinte, faz as teses, manda para todas as células por estado se reúnem com o Estado faz uma espécie de congresso estadual. O Congresso Estadual redefine e rediscute aquelas teses, fazem propostas, né? Depois que termina as estaduais, o Comitê Central, a comissão, né, que faz vamos dizer assim, que trabalha as teses, ela recebe todas as propostas, recompõe, refaz as teses, e aí, com os delegados eleitos pelos estados, faz o Congresso Nacional discutir aquelas teses. E aí se rediscute de novo, tal, o pau canta, e o que decidir ali, a maioria sai vitoriosa. Então, Roberto Freire já foi com a tese de fundar um outro partido. Foi derrotado. Aí foi derrotado nessa forma democrática que o partido faz. E é talvez um instrumento mais democrático, eu acho que nenhum partido faz como o PCB faz. Em termos de democracia interna. A gente participa ativamente. Cada célula, cada pessoa participa, cada pessoa lê, cada pessoa recebe, cada militante recebe todas as teses. Então se discute. Então ninguém é melhor, ninguém é maior, ninguém, né, o cargo, né, é a função. Militantes são iguais. Tem um voto. Todos têm o mesmo voto. E aí a gente conseguiu, quer dizer, o que aconteceu? Um ano depois, um ano e meio, quase 2 anos, Roberto Freire monta uma estratégia junto com Salomão, Malina e outros do Comitê Central, que estavam contra continuar como PCB, né, como comunista, como foice martelo, essas coisas todinho. Uma coisa que simboliza a união da classe operária com o campesinato, que é a foice e o martelo. Um símbolo extraordinário, belíssimo, né, que uma simbologia, né, estratégica importantíssima, que é a unidade dos trabalhadores, de todos os que trabalham, sejam do campo ou da cidade. E aí eles montam primeiro um congresso extraordinário, criam um congresso extraordinário. Por quê? Porque geralmente, entre um congresso e outro, era no mínimo 5 anos. Teve congresso que passou mais de 15 anos sem ter. Por quê? Porque a clandestinidade não permitiu. Né? Forte clandestinidade. E aí ele vem. Quando chega no Congresso, estão lá, não teve tese, os delegados foram escolhidos a dedo, né? E aí se percebe, quer dizer, aqueles defensores do PCB, do seu legado, da sua história, percebem que é um grande golpe. Que Roberto Freire estava lá, um bocado de gente de outros partidos, se colocando como delegados do PCB. Então, ele juntou uma galera, botou gente de outros partidos, inchou para fazer o Congresso para tomar o partido. E aí, vamos dizer assim, os que decidiram, né, não compactuar com aquela forma de organização, fazem discursos, pedem a palavra, fazem um discurso e se retiram, que são justamente os que depois fizeram a reconstrução do PCB. E aí vai para uma escola e criam o Partido Comunista e vão resgatar o PCB. E eles, com essa farsa montada, acho que aprenderam um pouco com a ditadura, né? Montar farsas e maiorias, né? Então eles aprenderam também isso. O Roberto Freire já convivendo lá com a Arena, eu acho que ele teve essa concepção. E, na verdade, virou o que ele era, um social-democrata. E cada vez mais à direita. Hoje ele é um cara de centro-direita, não é mais nem de centro-democrata. Ele nem é mais social-democrata, é um cara de centro-direita. Né? Votou contra Lula no outro, ele votou até contra Bolsonaro. Votou com Lula, mas aquela coisa acanhada, né? Medrosa, né? Apavorada e tal. Né? Mas fez oposição forte a Lula. Né? Mas não foi oposição do ponto de vista da esquerda, não. Porque nós temos restrições à política de Lula em muitas coisas. Mas é diferente. A gente faz com lucidez, sob o ponto de vista dos trabalhadores, a gente está vendo aí. Né? Contra o Congresso, contra essas formas que os caras estão usando
né, contra o governo. O Lula termina indo, às vezes, até por conta das contingências, né, da necessidade de manter a chamada governabilidade, termina cedendo, né, cedendo demais. Então, a gente tem que enfrentar, a gente tem que discutir, sob o ponto de vista dos comunistas, dos revolucionários, dos trabalhadores. E aí, Roberto Freire vendeu a alma completamente, né? A social-democracia e o capitalismo. Tanto é que ele se associa muito com o Serra na época, né? Fica ligadíssimo a Serra, vira presidente de empresa lá do estado de São Paulo, ganha fortuna para ir a uma reunião por mês, né? Uma forma de bancá-lo, perde a eleição, começa a perder o prestígio dele em Pernambuco, vai para São Paulo, ganha um mandato lá em São Paulo. Quer dizer, São Paulo mantém ele para poder manter ele nessa estrutura de organização. E o PPS já tinha conseguiu ficar com os mandatos, isso é muito ruim também, porque aí conseguiu. E depois, se a dúvida pertence, faz reconhecer de que os símbolos do PCB, as bandeiras, as insígnias, né, partidão, a foice e o martelo, o seu hino, tudo deve ser entregue ao Partido Comunista. Que aí a gente termina reorganizando de novo o PCB, fazendo nova milhões de assinaturas, recolhendo assinatura, organizando os diretórios, para poder se legalizar de novo. Foi um trabalho duplicado. Fizemos isso nos anos 80, tivemos que fazer de novo nos anos 90, para poder recompor o partido voltar a ser o PCB. E aí a gente resgatou tudo porque teve o entendimento do Supremo Tribunal Eleitoral. Então foi isso, e Roberto Freire, essa triste história, né, dantesca, terrível, de um traidor, né, um traidor da classe, um traidor do partido, um cara que fez um jogo, quer dizer, um jogo da pior forma, né, jogou de forma muito ruim, né, manipuladora, né, que tomou um congresso dessa forma. Pois é, e aí nós concluímos essa conversa com Roberto Reis, que fez um sobrevoo panorâmico sobre a história do golpe, e a participação dos comunistas na resistência ao golpe, e concluiu essa nossa conversa com uma tentativa da direita de esvaziar o PCB, uma tentativa frustrada, porque os dirigentes do PCB conseguiram, e a militância conseguiram recobrar toda essa história e reconstituir uma organização que está aí ajudando a militância de esquerda a construir um país melhor, sofrendo com todo mundo, mas enfrentando tudo que vai. Roberto, olha, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado mesmo. Eu acho que pessoas como você ajudam a manter acesa a confiança que nós temos nos homens públicos do país. Eu lembro do tempo que você era vereador e eu lembro que você fez muita coisa boa pelo Recife. O Recife deve muito a você. Bom, muito obrigado e até a próxima.